Olá, alunos do nono ano B. Na PN8, nós temos a atividade 1. A questão número 1 pergunta o que é razão. Lembrando que vocês devem ler o texto sobre o conteúdo antes de responder a este questionamento. Então, vocês vão ler com bastante atenção e depois responder no caderno de vocês. A questão número 2 pergunta o seguinte: qual a razão? No item A, de 18 para 6, item B, de 3 para 9, e nós temos o item C também, de 250 para 50. Então, o item A e o item B vão ser indicados aqui. Determinar a razão nada mais é do que determinar uma divisão. Nós vamos representar em forma de fração. Então, de 18 para 6, vamos escrever dessa forma aqui. 18 está para 6, né? Então, nós vamos analisar, é possível fazer a divisão do 18 pelo 6? Nós vamos notar que sim, 18 dividido por 6 é igual a 3. Então, a razão de 18 para 6 é 3. No item B, de 3 para 9, então, nós vamos escrever no numerador sempre o primeiro número que aparece. Então, de 3, numerador, para 9, denominador. Neste caso, nós não vamos efetuar a divisão, porque o 9 não está no numerador. Então, nós vamos simplificar. Então, 9 tem na tabuada do 3. Então, nós simplificamos esta fração dividindo por 3. Fica 1/3. O mesmo vocês vão estar fazendo no item C. A questão número 3. Uma equipe de basquete disputou 40 partidas e ganhou 28. No item A, está perguntando o seguinte: qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas disputadas? Então, ganhou 28, então, a razão vai ser 28 sobre para o número de partidas disputadas, que foi 40. Então, 28 está para 40. Esta é uma fração que nós podemos simplificar. 28 é par, 40 também é. Se nós olharmos com atenção, o 28 e o 40 tem na tabuada do 4, mas nós vamos efetuar a divisão aqui. Quem tiver certeza já pode estar efetuando a divisão por 4 diretamente, ou simplifica dividindo por 2 e depois divide por 2 novamente. 28 dividido por 2 é 14, 40 dividido por 2 é 20. Efetuamos a divisão novamente, porque 14 é par, 20 também é. Então, 14 dividido por 2, 7, e 20 dividido por 2, 10. Significa que a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas disputadas é 7/10. O mesmo vocês vão estar fazendo para os itens B e C da questão número 3. Olhando, lendo bem o que está escrito para responder corretamente. A atividade número 2, ela pede que nós estejamos resolvendo o exercício 1 e o exercício 3 da página 94. Então, no exercício número 1, está dizendo assim: observe a figura, nós temos a figura aqui, olha só, A, B, C e D, este é um segmento de reta. Então, considerando as medidas indicadas, determine a razão entre, no item A, AB e CD. Então, AB está aqui. A medida dele é 3 centímetros. CD está aqui, olha só, letra C, letra D. Então, 4 centímetros é a sua medida. Se nós queremos a razão entre AB e CD, então vai ser 3 está para 4. Então, nós vamos fazer aqui, olha só, item A, 3 está para 4. Aí, nós vamos deixar dessa forma aqui, lembrando, faltou escrever aqui, olha só. AB está para C, D, que é 3, está para 4. Então, a forma correta de resolver é essa daqui. Aqui nós podemos estar efetuando a divisão. 3 dividido por 4, que é 0,75, mas não é obrigatório. Se deixar 3/4, já está ótimo. É o mesmo que vocês estarão fazendo no item B, C e D. Olha só, item B. Só vou comentar. A C e a D. Então, a C
nós vamos somar essas duas medidas aqui, olha só, do A até o C tem 3 mais 3,5. 3 mais 3,5 indica que é 6,5. AD, nós vamos somar 3 mais 3,5 mais 4. Vou colocar ali no caderno. B, AC está para AD. Então, nós temos 3 mais 3,5 e 3 mais 3,5 mais 4. Então, 3 mais 3,5 é 6,5. 3 mais 3,5, 6,5 mais 4, 10,5. Então, vocês vão ter essas duas situações aqui, 3,5 ou 6,5 está para 10,5. Aqui vocês podem estar efetuando a divisão ou deixa dessa forma mesmo que já está de bom tamanho. Item C e D, a mesma coisa. No exercício 3, nós temos, olha só, sendo AB um segmento de medida x, calcule essa medida nos seguintes casos. Então, nós temos aqui, no item A, AB está para 5, assim como 14 está para 10. Então, nós vamos substituir, olha só, nós vamos substituir o AB pelo x. Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. Substituindo, nós temos aqui, x está para 5, assim como 14 está para 10. E aí, nós vamos utilizar a propriedade fundamental da proporção, porque aqui nós temos uma proporção. Nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar x vezes 10 igual a 5 vezes 14. Daqui nós temos que 10x é igual a 70. Ou ainda, que x é igual a 70 décimos. E 70 dividido por 10 é igual a 7. Então, no item A, o valor do x vale 7. Basicamente, é o mesmo que vocês estarão fazendo nos itens C, D e E.